Neste vídeo vamos falar da intensidade do sofrimento. O ser humano, obviamente, tem na sua vida, no seu desenvolvimento, desde criança até morrer, sofrimento, não é? Varia, não é? Na intensidade, nas dimensões e como nós o interpretamos, não é? Quem não tem sofrimento são pessoas que não têm emoções, que são apelidados na psicologia como psicopatas, pessoas que não têm emoções. Não tendo emoção, obviamente, não podem gerar sofrimento, não é? Próprio, obviamente, gera um sofrimento a todas as pessoas à sua volta, não é? Este vídeo serve para nós falarmos do sofrimento porquê? Porque nas consultas de psicologia, e ainda por cima na psicologia clínica, as pessoas que nos procuram são pessoas que têm problemas, não é? Raras são as pessoas ainda, mas esse devia ser o caminho que vem prevenir problemas. Por isso, a maioria das pessoas vem já com os problemas. E, obviamente, conforme a aprendizagem, o historial da pessoa, o sofrimento tem uma intensidade. Há pessoas que interpretam determinada situação com uma intensidade de sofrimento e outras com uma intensidade de sofrimento maior. Até podem ser pessoas no mesmo contexto, que tenham visto o mesmo problema, mas interpretam o problema, por isso o sofrimento que esse problema gera é diferente, porque as pessoas têm vivências diferentes. Não é? Por isso, o vídeo hoje serve para nós falarmos disto. Vamos desconstruir tudo isto, que é para nós vermos de que é que nós estamos a falar e, primeiro, como podemos evitar, depois, tendo como é que nós podemos diminuir a intensidade e como é que nós podemos ultrapassar. Porque ninguém sofre gostando, não? Quem sofre espera sempre que o sofrimento passe. Só não sabe quando, não é? E isto é que desorganiza a pessoa. Ora, vamos lá então desconstruir isto a nível da psicologia. O sofrimento é uma dor que corresponde a um foco. Não é? Nós não temos sofrimento de coisas que nos são indiferentes. Não é? Temos sofrimento sobre consequências de coisas em que nos envolvemos. Ora, se nós nos envolvemos muito, sofremos muito. Se nos envolvemos pouco, sofremos menos. Não é? Isto tem a ver com a vossa vivência e como é que vocês se entregam às situações, aos problemas, às pessoas, às soluções, não é? Às consequências. Como é que vocês, o vosso padrão, porque nós somos todos diferentes, como é que vocês se envolvem? Qual é a vossa intensidade? Bem, uma coisa é certa e isto é o que eu vou dizer, acho que é banal, não é? Quem ama muito, sofre muito, não é? Ora, aqui está a intensidade. Quem ama muito, sofre muito. É a consequência, não é? As pessoas muitas vezes dizem que não se importam de sofrer muito se é uma consequência de amarem muito, não é? Isto só nós dizemos quando não estamos a sofrer. Quando estamos a sofrer, obviamente, naquele momento, naquele estado, ninguém gosta de estar, porque há pessoas que têm sofrimentos mesmo muito intensos, não é? E as suas aprendizagens é que vão depois gerar as soluções. E as pessoas que estão em sofrimento intenso não têm boas soluções. Por isso, é sempre essencial procurar ajuda, porque é importante vocês estarem com alguém que está a ver o problema da parte fora do vosso problema, não é? E que racionalmente vos consiga dar soluções. Por isso, se a dor corresponde a um foco, nós temos que ver que focos é que existem, não é? Olha, existem focos de dependência, não é? Há pessoas que são dependentes emocionalmente de outras pessoas, não é? Porque quase que adotam as pessoas, não é? Sejam filhos, sejam pais, sejam parceiros, sejam conhecidos. Há pessoas que têm que ser sempre a solução dos problemas dos outros. Ora, na prática é isto, as pessoas estão sempre envolvidas em problemas, estão sempre a dedicar-se aos problemas dos outros. Isto cria uma dependência da pessoa, não das pessoas, mas dos problemas das pessoas. Quantas pessoas não estão aqui, muitas vezes, que sempre na sua vida foram soluções dos problemas dos outros e de repente vêm-se sozinhas, por isso sem pessoas à sua volta, muitas vezes porque lhes resolveram os problemas e as pessoas abalaram, não é? Neste momento encontram sozinhas e não têm problemas para resolver. Perdem a sua utilidade, porque elas estavam especializadas naquela sua vivência. Não é? Por isso, a dependência emocional das pessoas é um foco. Não é? Se, por exemplo, nos morrer uma pessoa que amamos muito, ou da qual dependemos muito, ou da qual investimos muito, obviamente temos um sofrimento maior do que
uma morte de uma pessoa desconhecida ou mesmo conhecida, mas com quem nós não temos uma relação de dependência emocional. Há também a dependência financeira, por isso a dependência financeira aqui não é no sentido de nós dependemos financeiramente da pessoa, não. Há pessoas que abdicam, por exemplo, de carreiras, e isto temos muito aqui o género feminino, abdicam de carreiras para serem esposas, para serem mães, a vida vai passando, ajudam a construir, neste caso, na parte do marido, carreiras, empresas, e de repente vêm-se sozinhas, não é? E abdicaram da parte financeira, por isso ficaram dependentes. Hoje em dia, as novas gerações já não querem muito esta dependência, já são mais egoístas, mas as pessoas que hoje em dia têm 40, 50 anos, muitas delas tomaram estas decisões, não é? De abdicarem das suas carreiras, das suas profissões, da sua independência financeira para se dedicarem à família, ao casamento, aos filhos, não é? E passado X tempo podem não ter nem os filhos porque abalaram, nem o marido porque já não está presente, não é? E isto é complicado de gerir emocionalmente na parte do sofrimento, não é? Depois também há a dependência funcional, não é? Qual é a dependência funcional? Pessoas que não aprendem a fazer coisas porque alguém as faz. De repente esse alguém falta e as pessoas funcionalmente não sabem fazer as coisas. Há pessoas adultas que, tendo ficado sem pessoas, não sabem, por exemplo, ir a um banco, tratar de umas coisas nas finanças, ir às vezes até mesmo a um multibanco, porque nunca o fizeram. Não é porque as pessoas não o saibam fazer, nunca o fizeram. Por isso, vão ter que fazer agora aprendizagens que são tão básicas que as pessoas às vezes até têm vergonha de perguntar, de pedir às pessoas para lhes ensinarem a fazer coisas básicas, não é? Mas nunca as fizeram, não as sabem fazer, não é? Por isso, a dependência é um foco em termos de intensidade de sofrimento, seja ela a tal emocional, a financeira ou a funcional e a emocional. Depois temos aqui também a dor do sofrimento na ajuda. O que é isto? É quando as pessoas investem muito nas outras pessoas. Há pessoas que passam a sua vida a construir as vidas dos outros, não é? Por isso, na prática, estão aqui a investir muito. De repente, numa desilusão, numa morte, numa rejeição, ficam sem estas pessoas na qual se dedicaram tudo, não é? E estas pessoas sofrem, não é? Temos aqui também o género feminino muito no sentido dos filhos, não é? Fazem tudo para os filhos e, de repente, presumem que há gratidão dos filhos para com. As gerações mais novas não são tão gratas, por isso não aprendem a gratidão. Aprendem a exigência, obviamente, não é? E de repente pode haver aqui uma mãe que tenha sido dedicado, que se tenha dedicado aos filhos e de repente tem os filhos a fazer chantagens emocionais e a usar ou abusar da mãe, não é? Isto gera muito sofrimento, não é? Há também a dor, o sofrimento correspondente ao sacrifício. Há pessoas que fazem tantos sacrifícios pelos outros, por isso, nos momentos maus estão lá, são fortes, sabem gerar soluções, acompanham as soluções, implementam-nas, resolvem, por isso, passam muitos períodos em sacrifício e, de repente, quando alguém as rejeita ou as abandona, obviamente o sofrimento é maior, porque não percebem. Fiz tanto, não é? E a pessoa agora não me liga, não é? E isto há em várias relações dos nossos contextos, não precisa ser só na relação amorosa, não é? Há pais que fazem muito pelos filhos, há filhos que fazem muito com os pais, por parceiros, até por familiares, por família, não é? E de repente sentimos, não é? A rejeição, o abandono, o engano, a mentira, e isto gera sofrimentos muito grandes, não é? Depois também temos aqui a intensidade de sofrimento nas permissões. Há pessoas que se adaptam até ao mal. E isto quer dizer que, de repente, ela pode ser a única pessoa que, para não perder alguém, permitiu coisas que não devia permitir, não é? Isto ao nível, muitas vezes, dos abusos. E os abusos não precisam ser os físicos, podem ser só os emocionais, os verbais, os financeiros, os de posse, não é? Por isso, permitem a parceiros e a parceiras tudo que mais ninguém aceita, por isso só elas é que aceitam aquilo, para não perder a pessoa, né? E de repente a pessoa desaparece, abandonas ou morre ou rejeitas, não é? Estas pessoas têm uma intensidade de sofrimento muito grande, porque permitiram coisas, elas sabem que não deviam ter permitido, não é? Por isso, como vocês veem, aqui continuamos com quanto mais investimento, negativo ou positivo, por isso quanto mais intensidade, maior sofrimento, não é? Depois, também existe a parte do foco referente à negação.
há pessoas que passam vidas a negar problemas, por isso, obviamente, não têm vidas felizes, não é? E de repente, não é? Ficam sozinhas e têm que ser confrontadas com problemas. Muitas vezes podem ser mentiras, podem ser dívidas, podem ser enganos, infidelidades, não é? E quando têm que encarar as coisas que passaram muito tempo a negar que existiam, não é? Têm sofrimentos muito grandes. Por isso, como vocês veem, existem muito, em psicologia, existe aqui uma análise muito grande da intensidade do vosso sofrimento, não é? O problema é que quando nós estamos a sofrer, nós não conseguimos pensar isto tudo que eu estou a dizer, porque o que eu estou a dizer é uma análise racional aos problemas, não é? Quando temos um problema, nós não os analisamos, não é? Por isso, vou-vos dar aqui exemplos de dor extrema, por isso, de intensidade de sofrimento. Um luto, obviamente, quando mais nós gostamos da pessoa, mais sofrido é o luto. Tudo isto que eu vou falar são situações em que devem procurar ajuda, porque é muito difícil gerir isto de forma isolada, não é individual. Por isso, os lutos, os divórcios, há divórcios, não é, que são lutos também, não é, mas com pessoa viva. E muitas vezes pode ser a pessoa viva vingativa ou de má fé, e divórcios que são autênticas guerras, não é? A rejeição, obviamente, não é? Ninguém gosta de se dedicar a alguém, de lhes dar tudo e ser rejeitado ou rejeitada, não é? Ser abandonado, não é? Seja por parceiros ou por progenitores, por pais ou mães, isto também gera sofrimentos, não é? O sofrimento da desilusão, que é quando há muita ilusão, obviamente, ora aí está a intensidade, muita ilusão gera muita desilusão. E o desespero. Há situações na vida em que as pessoas não têm soluções. Não as aprenderam, nunca passaram por tal situação, por isso não sabem as soluções. Tomam, às vezes, as piores soluções, não é? E por isso é que devem procurar ajuda. Isto é o que eu digo, são situações que nós estamos a falar sempre depois de acontecer. Porque nós quase não conseguimos prevenir isto, não é? À exceção do luto, porque nós não sabemos quando é que uma pessoa nos pode morrer, tudo o resto nós podemos gerir. Como é que nós gerimos? Não invistam muito nas situações. Tem que haver um equilíbrio, porque se vocês num casamento investirem muito, o divórcio vai ser doloroso. Se investirem muito num amor e houver uma rejeição, vai haver um sofrimento grande. Se nós temos um abandono, e o abandono, geralmente nós nunca sabemos o porquê do abandono, se nos focarmos muito neste porquê, vamos sofrer muito, não é? Isto nós temos que gerir, por isso prevenir. Esta gestão do sofrimento é que, sendo acompanhado por especialistas, por psicólogos ou psicólogas, gera mais soluções. Porque nós, em sofrimento, neste tipo de intensidade, nós ficamos desorganizados mentalmente. Não conseguimos pensar corretamente. Isto é um período de sofrimento, não é? E este período pode ser um dia, 15 dias, um mês, um ano. Não sabemos. Tem a ver com o quanto a pessoa investe no sofrimento, não é? Há pessoas que fazem lutos a investir na dor, não é? Em vez de fazerem lutos a integrar a dor e continuar a viver, não é? Isto tem a ver com a vivência da pessoa. Por isso, ficamos desorganizados mentalmente, com uma total incapacidade de decidir. É que isto já nem é, mesmo a uma pergunta de sim e não, as pessoas não conseguem decidir. Isolam-se, obviamente, né? Afastam-se. Há um choro compulsivo, né? As pessoas muitas vezes, e por isso é que se afastam, porque às vezes têm até vergonha de estarem sempre a chorar, entram num modo de pessimismo que pode ir até a catastrofização, por isso tudo é mau, mesmo aquilo que era bom antes agora passa a ser mau, por isso tudo é negativo. Obviamente isto depois utilizam muito aqui a parte da vitimização, muitas vezes vitimização de má fé, que é no sentido de usar as outras pessoas, né, fazendo-nos coitadinhas, ou podemos nos vitimizar mesmo inconscientemente, para as pessoas nos darem atenção. Não é? Pessoas que têm pouca gente, se vitimarem, ao menos uma ou outra pessoa lhes pode dar atenção. Não é? E obviamente depois pode haver muitas ideações de autocastigo, não é? As pessoas penalizarem-se por isso, ou pensarem a chegar até a pensar em morte. Não é? Temos que ter atenção que tudo, um sofrimento intenso tem que gerar ajuda. Se vocês não pedirem ajuda, estão a gerir um sofrimento, não é? Sozinhos, não é? Como é que nós analisamos isto em termos de psicologia? Nós temos que pôr esta pessoa a pensar no aqui e no agora. Existe o mindfulness, na prática, que é nós aprendermos, treinarmos-nos para vivermos o aqui e agora. Nós estamos a sofrer, é uma consequência de um antes, não é? Mas
no sofrimento nós temos que a viver o aqui e agora. Porque no aqui e agora não há o antes, não é? Por isso, não há a dor do antes, mas também não há a antecipação do que é que vem depois, porque nós estamos a sofrer porque algo aconteceu, não é? A nossa vida a partir deste momento é diferente. Por isso, o que é que vem lá? Também temos medos, não é? O aqui e agora é o importante, nós conhecermos para nós avaliarmos, não é? Como estamos, para tirarmos lições, para não repetirmos erros, não é? Isto é algo que tem que ser feito a nível de especialização de pessoas que vos ajudem, não é? O que é que prolonga o sofrimento? A incapacidade da pessoa de avaliar, por isso continuar em negação. Obviamente esta pessoa sofre agora e vai sempre sofrer, porque nada aprende, não é? Uma habituação à repetição. Há pessoas que dizem que a vida delas é sempre sofrimento e sempre dor, porque nada aprendem. Estão sempre a repetir, não é? Outras pessoas que investem na dor. Estão a sofrer e em vez de aprenderem e de fazerem diferente, fazem igual. Por isso, na prática, estão sempre a investir na dor. Não é? Há pessoas que têm medo do depois, muita insegurança, porque, obviamente, não estavam preparadas para o depois. Elas ainda estavam, né, num contexto que deu um problema. Não é? E há pessoas que o padrão delas é procurar mais do mesmo. Têm uma desilusão, sofrem com esta desilusão e o que é que escolhem a seguir? Pessoas ou situações que lhes vão dar novas desilusões. Iguais. É um padrão. Por isso aqui o que nós temos que fazer é o sofrimento é uma consequência do investimento, não é? Por isso, qual é a solução? Invistam menos, não é? Não invistam tanto nos outros. Quando nós amamos demais, quando nós investimos demais, ajudamos demais os outros, isto nós não estamos a construir nada aqui, estamos a construir lá. Por isso, isto facilmente pode ir embora. Voluntariamente ou por uma situação inesperada, porque temos de ter atenção. Uma intensidade de sofrimento é potenciado por quê? Por coisas inesperadas que aconteçam, nós não estávamos de maneira nenhuma à espera, coisas que sejam a primeira vez, por isso nós não estamos preparados para lidar com elas, e situações que envolvam estas intensidades, não é? Por isso, pessoas intensas têm sofrimentos intensos. Procurem mais ajuda, porque é necessário nós sofrermos menos. Porque senão isto pode virar um limite, uma tolerância, e a pessoa passa a vida a sofrer. É isto que nós temos que pensar.